Vamos então para lá, agora com as informações ao vivo do nosso repórter, o Pedro Nogueira, que vai trazer para a gente o que acontece por aí agora. Pedro, uma boa tarde para você. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. A gente está no Guará, região administrativa de Brasília, e é aqui no 4º Batalhão de Polícia Militar, que é também um batalhão de aviação operacional, que Anderson Torres passa por audiência de custódia. A defesa de Anderson Torres ainda não confirmou se o procedimento foi finalizado. A equipe da CNN, assim como todos os colegas de imprensa, estão aqui posicionados para acompanhar cada minuto dessa notícia, que é bastante importante, reflete o desdobramento dessa semana aqui na capital federal. E é claro que eu vou trazer todos os detalhes aqui para quem nos acompanha na CNN Brasil. Carol. Combinado, Pedro. Em instantes voltamos a conversar. E te conto também que aqui no CNN 360, edição de sábado, vamos falar sobre o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele prestou depoimento à Polícia Federal. Ibanez se defendeu das acusações de omissão e conivência depois das invasões na Praça dos Três Poderes no último domingo. Ele disse que o Exército impediu que o acampamento em frente ao quartel-general em Brasília fosse desmontado. Os detalhes do depoimento de Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, você confere também em instantes aqui com a gente. Então vamos acionar mais uma vez Pedro Nogueira para falar sobre a prisão do ex-ministro Anderson Torres, ele que chegou nas primeiras horas deste sábado na capital federal, em Brasília, e foi direto para o 4º Batalhão da Polícia Militar do Guará, no Distrito Federal. O Pedro Nogueira está por lá. Pedro, havia então essa expectativa em torno da audiência de custódia, estava prevista para começar 12h30. De fato, começou nesse horário. O que já sabemos, ela já foi finalizada. O que temos de informação de momento, Pedro? Oi, Carol, boa tarde. Como eu adiantei, a defesa de Anderson Torres ainda não confirmou se a audiência de custódia foi finalizada. Anderson Torres desembarcou aqui em Brasília, no Aeroporto Internacional de Brasília, às 7h15 da manhã, precisamente. Foi o primeiro passageiro a deixar a aeronave e foi acompanhado por agentes e por um delegado da Polícia Federal até o hangar da PF no aeroporto. Lá, ele foi trazido aqui para essa unidade de Polícia Militar em carros descaracterizados. A PF, inclusive, despistou a maior parte da imprensa, encaminhando diferentes comboios para diferentes unidades de polícia. A defesa de Anderson Torres confirmou a nossa analista Basília Rodrigues, ainda na manhã de hoje, que ele tinha sido trazido para esta unidade e também que eles se encontraram com Anderson Torres em uma sala privada antes que ele fosse levado a esse procedimento. A audiência de custódia, a gente lembra aqui, para quem acompanha a CNN Brasil, é um procedimento padrão que é aplicado às pessoas após a detenção para garantir que a prisão foi feita de maneira legal, para garantir também que o preso não passou por nenhum tipo de abuso ou violação de direitos humanos no processo de detenção e também para encaminhá-lo ali para as próximas etapas do processo de detenção. A gente vai continuar aqui no 4º Batalhão de Polícia Militar em Brasília para apurar as próximas informações, os próximos passos de Anderson Torres e o que acontece logo depois da finalização desse procedimento. Carol. Obrigada, Pedro. E seguimos na capital federal. Basília Rodrigues agora na conversa com a gente. Basília aqui também está em contato com a defesa de Anderson Torres desde cedo. Basília trazendo informação aqui na programação da CNN. Quando o avião trazendo Anderson Torres dos Estados Unidos aqui para o Brasil pousou, Basília já estava aqui na nossa programação trazendo toda a repercussão. E, Basília, a repercussão que continua durante todo o dia. Falávamos há pouco com o Pedro Nogueira sobre essa audiência de custódia, como ele destacava, é um procedimento padrão, onde ali é verificada a legalidade do ato prisional. E a questão é o que vai acontecer na sequência, Basília. Já há uma previsão de onde ficará Anderson Torres, deve passar a noite no batalhão da Polícia Militar, deve ser deslocado para outro lugar aí na capital federal, quem sabe? Pois é, tem muitas possibilidades, Carol. Muito boa tarde a você, a todos os nossos espectadores. Desde cedo, informações em primeira mão aqui na CNN Brasil sobre esta ação de prisão. A Polícia Federal cumpriu a ordem do Supremo Tribunal Federal para prender Anderson Torres. E olha, a gente está tendo todo o cuidado na reunião dessas informações, justamente para não acabar entrando em campo impreciso, incerto. E como é algo
uma ação forte de prisão que recai sobre um ex-ministro da Justiça, um ex-secretário de Segurança Pública, quem passa informação também está pisando em ovos, porque em algum momento essas pessoas já mantiveram relação de hierarquia, né, em relação ao Anderson Torres. Uma vez ele já foi o ministro da Justiça e abaixo dele todas as polícias, todas as políticas também que saíam da sua pasta para atender às secretarias de segurança pública. O próprio Anderson Torres, antes de virar ministro, ele foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Isso ali em 2018, 2019, ele já cuidava da segurança daqui. Então, não é um lugar novo e muito menos inóspito de atuação administrativa do ex-ministro da Justiça. Então, naquela combinação ali de novos nomes para o governo de Jair Bolsonaro ao longo dos 4 anos, ele começou com o então ministro Sérgio Moro à frente da Justiça e Segurança Pública. Depois, por um pedido de demissão de Sérgio Moro, ele acabou escolhendo o hoje ministro do Supremo para ocupar, André Mendonça, para ocupar esse papel de ministro da Justiça, e depois o terceiro ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro foi Anderson Torres, que é um momento também de sinergia entre o governo federal de Bolsonaro com o governo local de Ibanez Rocha, ainda no primeiro mandato de Ibanez Rocha, em que o secretário de Segurança Pública daqui vira ministro da Justiça. Bom, eu rememorei essa trajetória do Anderson Torres para dizer que a gente não está falando de um preso comum. É alguém que já esteve chefiando muitos desses policiais que hoje estão cuidando da sua execução de prisão. Então, por isso que o cuidado, e veja o desencontro das informações, como que eles tentaram despistar a imprensa logo no início do dia. A informação de que Anderson Torres chegaria hoje aqui no Brasil acabou circulando de maneira inequívoca depois que pessoas flagraram a imagem, flagraram o ex-secretário, ex-ministro no aeroporto nos Estados Unidos. Ele estava de máscara, de óculos, mas mesmo assim foi possível identificá-lo, Quem estava ali fez o registro, fez também circular essa foto pela blogosfera. Então, rapidamente, fazendo uma conta básica de trajeto aéreo, o quanto levaria de tempo para o avião sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, criou toda a nosso esquema de cobertura. Então, muitas pessoas foram para o aeroporto, foram também para a porta da Polícia Federal, circularam informações de que essa prisão, entre as hipóteses de lugares para onde ele poderia ter sido levado, ele poderia ir para a Superintendência da Polícia Federal, ou então para a chamada Papudinha, que é um complexo de prisão especial dentro do complexo da Papuda, principal penitenciária aqui de Brasília, só que no final isso não se confirmou. Eram das hipóteses mais lógicas, mais possíveis, mas isso acabou não acontecendo, como uma operação de blindagem dessa imagem de um ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública. As forças policiais, claro, a Polícia Federal, num acordo com a defesa de Anderson Torres, acabou criando esse esquema em que Anderson Torres desembarca no aeroporto e nem mesmo a imagem dele saindo do avião a gente conseguiu capturar. Ele é recebido diretamente por um delegado da Polícia Federal, depois encaminhado ao hangar da PF ali no aeroporto mesmo. E último ponto, último destino até aqui foi para este lugar que vocês estão visualizando na tela da CNN Brasil, o batalhão da Polícia Militar no Guará. Ninguém estava esperando esse destino. Então, acabou encontrando jornalistas desmobilizados, porque ninguém estava pensando que ele sairia dessa área mais central de Brasília. Chegando lá, me informam agentes, integrantes da Polícia Federal, é uma área de acesso mais reservado mesmo. Então,
facilmente eles conseguiram entrar com o Anderson Torres. Até agora a gente não tem nem imagem disso, nem da prisão em si, nem desses ritos, né? Corpo de delito, audiência de custódia. A gente está praticamente que virtualmente sabendo que essas coisas estão acontecendo, porque fontes nos informam depois do ocorrido também, para até que a gente não fique divulgando as informações erradas para o público. É uma prisão de alto potencial, né? Alto impacto político, porque a gente está falando de um ministro da maior confiança do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, todas as informações que ele tem a prestar podem solucionar as dúvidas sobre o esquema de segurança do dia 8 de janeiro e, mais do que isso, saber se havia um ato preparatório ou conspiratório para um golpe no país, que até antecedem o período em que Anderson volta a ser secretário de Segurança Pública daqui, a tirar por esta minuta, né, de decreto, minuta de estado de defesa, que foi localizada na casa dele. Se aquilo realmente tivesse tido êxito, teria ocorrido ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, portanto, 2022. Então, Anderson está sendo preso, a princípio, por um inquérito em que ele responde por omissão, mas com o desdobramento da investigação, o que encontraram na casa de Anderson Torres, ele poderá ser incriminado por outros tipos penais e ter que dar mais esclarecimentos. Anderson Torres, ministro da Justiça do então presidente Jair Bolsonaro, como Basília Rodrigues destacava para a gente. A princípio, um dos primeiros nomes a ser cogitado no ministério, porém Sérgio Moro é quem assume no primeiro momento, na sequência André Mendonça. E quando André Mendonça vai para o Supremo Tribunal Federal, Anderson Torres chega ao cargo. Basília, eu estou aqui olhando para baixo, inclusive, porque estava com acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele decreta a prisão preventiva de Anderson Torres. E aí ele faz a seguinte colocação: absolutamente todos serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentórios à democracia, ao Estado de Direito e às instituições, inclusive pela dolosa conivência, por ação ou por omissão, motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau caratismo. E aí tem um ponto, Basília, que você inclusive já traz nessa sua primeira abordagem: a política. Como é que os aliados de Anderson Torres vêm se posicionando diante desse cerco que está se fechando contra o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro? Os aliados de Anderson Torres consideram que está tendo uma injustiça contra o ex-secretário, ex-ministro da Justiça, prestam solidariedade, afirmam que ele não compactua com planos golpistas, que teve condutas mal interpretadas, que a divulgação das informações até aqui gera narrativas, gera impressões que não seriam as que verdadeiramente passassem na cabeça, ou ainda passam na cabeça, do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça. Então, enquanto ele esteve nos Estados Unidos, de férias com a família, ele acompanhou de lá o caos que se instalou no Distrito Federal, capital federal, no último domingo. E chegou a divulgar uma nota em que ele repudia veementemente os atos golpistas, diz não se alinhar a essa tese de ruptura do Estado. Mas isso foi uma nota oficial, uma nota que o ex-ministro divulgou em suas redes sociais. Ao mesmo tempo, os discursos usados, tanto pelo ministro quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ajudaram a alimentar, na avaliação do atual governo e também de integrantes da intervenção, essa tese conspiratória, esse imaginário de que seria possível reverter a decisão das eleições de 2022 em caso de derrota do então presidente Jair Bolsonaro. Então, não vem de agora esse plano de invadir
Brasília e sair destruindo, quebrando o que representa o nosso Estado, o que representa a nossa República. Então, foram manifestantes que atentaram contra os 3 prédios mais importantes da República Brasileira. É a sede do Congresso Nacional, a sede administrativa da Presidência da República e a sede do Supremo Tribunal Federal, com destaque, lamentavelmente, ao prédio do STF, que foi o mais estragado, né, por essa confusão, esse alvoroço que teve de muitos manifestantes, vândalos aqui no centro de Brasília. E quando a gente fala de Brasília, em várias situações eu destaco isso. É a casa do governo federal, né, onde tem sede os prédios públicos mais importantes, prédios administrativos, prédios onde estão os políticos. Então, no mínimo, se espera segurança do centro da capital. O Distrito Federal, como o próprio nome diz, não é considerado um estado, é uma unidade federativa, tem toda uma organização orçamentária diferenciada, especial também, em que recursos federais, então que vêm do bolso, né, de todos os contribuintes, acabam ajudando a custear despesas com educação, saúde e segurança pública, porque há um entendimento de que Brasília não ficaria devastada, não poderia ser desgarrada do governo federal, desse ponto administrativo, sobre os seus principais serviços públicos, justamente porque não é qualquer cidade. A gente está falando da capital do país.